Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, o programa Spot Show que está na sua quinta temporada. Sim, estamos na nossa quinta temporada. E hoje a gente está muito feliz que nós vamos estar recebendo uma pessoa que esteve conosco lá no primeiro ano, lá em 2017 conosco. Eu estou falando do professor Jean Trioni. Professor Jean Trioni, com toda a experiência dele, todos esses anos com esporte infantil e da inclusão. Então, galera, não perca, com certeza vocês vão gostar muito desse bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos, Denis Fausti. E dividindo tela comigo, ele que faz parte da torcida que canta e é feliz, grande Jean Trioni. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Beleza? Boa noite a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre um prazer estar com você aí. Para mim também foi sensacional. Eu falei para os meninos, eu não vou esperar acabar a pandemia, vou ter que chamar o Jean de novo para bater um papo, porque foi muito legal quando a gente conversou há 4 anos atrás, né? Pô, já passa tão rápido, né? E a Verdade. gente bateu um papo e você deu uma aula para a gente sobre educação física infantil, sobre autismo, Obrigado. como incluir. Obrigado. E até hoje a gente lembra com muito carinho desse programa que nós fizemos lá no Espaço Som, que foi o nosso primeiro lugar que nos Isso. acolheu, né? Então eu fico muito feliz de você poder dividir esse tempo aí conosco aí. Jean, Prazer meu. para aquecer, eu Vamos sei que lá. você é um torcedor fanático pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Não né? conta pra ninguém. Não conta Qual pra foi o ninguém. melhor time e qual o melhor jogador que você viu jogando no Palmeiras, Jean? Eu tenho uma passagem muito gostosa com meu pai, né? Meu pai imigrante, né? Veio do Egito, porque eles nasceram lá no Egito, a história é louca, mas com origem italiana, e Palestra Itália, né? Então eu de pequenininho, com 7, 8 anos, eu ia muito ao Parque Antártica para ver a academia. O César Maluco, Luiz Pereira, o Leão, o Ademir da Guia, né? O meu pai era fã do Ademir da Guia e fã do Luiz Pereira. Então eu tenho como ídolos antigos, vai, da minha infância, Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Leivinha, César Maluco, aquele time da academia em geral. Depois mais, né? Depois vai crescendo, aí teve o time da Mercosul, da Libertadores 99, com Edmundo, enfim, vários bons jogadores, né? Bons tempos de outro futebol diferente do que a gente vê hoje, né? Enfim, Você, não que a qualidade não seja boa hoje, mas o conceito é um pouco diferente, né? sem Enfim, mas eu tenho dúvida. essa lembrança gostosa da infância mesmo, de ir ao Parque Antártica nas tardes de domingo e ver aqueles caras. Meu pai era tão fã do futebol, imagina, imigrante italiano, e queria ver o Pelé. Então, quantas vezes fui assistir jogo do Santos contra qualquer outro time, só para ele poder ver o Pelé, o Edu, o Clodoaldo. Então, assim, eu tenho essa lembrança gostosa de ver jogos de Corinthians, de Santos, de Palmeiras, de Portuguesa, com os grandes craques da época, década de 70, meio e final de 70, né? Então eu tenho muito essa lembrança gostosa. Fantástico. Gente, esse aqui é o aquecimento. Esse já foi só o aquecimento. Pega esse Diga lá, aviãozinho vamos que está lá. aqui embaixo, dispara para os amigos, chama, que nós vamos bater um papo muito legal. Te fiz essa provocação até, nessa relembrança, vamos colocar assim, e porque Ah, eu vi um post seu essa semana, aí você com os botões do Palmeiras, eu achei sensacional. isso, bem legal. E é sempre bom a gente poder estar recordando, né? Você falou de um jogador que eu peguei no final da carreira, mas tive o prazer de ver em campo o nosso querido Luiz Pereira, o Chevrolet, jogando pela Luiz Portuguesa. Chevrolet, Mas craque. fantástico, fantástico, sem dúvida nenhuma. Jean, me conta uma coisa. Como é que nasceu sua paixão pelos esportes? Como é que transbordou essa paixão vindo do seu pai, imigrante, de você ver o Isso. futebol? E como é que você transcendeu isso para virar uma profissão aí que você faz há tantos anos tão bem?
Bom, o veio da família tinha um lado atleta, né? O meu pai foi remador e esgrimista quando jovem, logo no pós-guerra, né? Eles passaram os anos da Segunda Guerra no Egito, eram jovens adolescentes, né? Ou no pós-guerra ele tinha habilidades e começou a praticar esgrima e remo. Minha mãe, por outro lado, a minha mãe, também, né, de família imigrantes, né, da Itália para o Egito, nascida lá também, ela praticava basquete, com menos assiduidade. Ele não, ele competia, inclusive eu tenho medalhas aqui muito legais, antigas, eu até procurei para tentar mostrar, mas nas mudanças da vida deve estar encaixotado, uma pena. Mas medalhas escritas em árabe, sabe? Muito interessante, porque ele remava e fazia esgrima pelo clube no Cairo. E a minha mãe jogava num outro clube, que tinha uma conotação mais feminina, e ela jogava basquete. Então, bom, eles imigraram para o Brasil, vieram no final dos anos 50 para cá, já casados. Eu nasci aqui em 63, e desde pequeno teve essa questão de ir ao estádio, assistir jogos, e enfim, essa veia esportiva veio desde pequena. E depois morava num bairro que tinha um clube, tinha escolinha de esportes, né? Me identifiquei bastante com o basquete, jogava futebol também. E depois tive a oportunidade, a grande sorte de estudar no Mackenzie, né? O Mackenzie tinha, naquele momento, naquela época, a escola americana, aquele conceito da escola americana, né? Do high school, da escola intermediária, que fazia um trabalho de modalidades esportivas, né? Então, assim, eu vivenciei inúmeras modalidades e ali me identifiquei muito com handebol. Fui atleta 15 anos de handebol, não só pelo Mackenzie, mas por clubes. Também joguei futebol por clubes, também joguei basquete. Naveguei nas modalidades que eu tinha mais habilidade, né, onde eu consegui desenvolver legal. E eu acho que a influência da profissão, além de alguns amigos que são profissionais, que eu fazia aula de tênis, por exemplo, com um professor que é meu amigo hoje, inclusive meu padrinho de casamento, frequenta a minha casa, e ele falava, pô, você tem um veio para o esporte, você devia pensar nisso. Eu, né, moleque, não queria saber só de jogar, de repente estava na hora do vestibular, eu falei, poxa, por que não, né? Já fui atleta, tenho um caminho para seguir, e depois aí enveredei pela educação física, trabalhando bastante com formativo, né? Algumas vezes também com competição. E depois, há 25 anos, né, venho fazendo esse trabalho aí com as crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade, autismo, enfim. Foi um caminho muito tranquilo, porque a habilidade eu tinha, algumas habilidades motoras para desenvolver o esporte, e dali acabou se tornando uma profissão. Eu sou muito agradecido aos profissionais, os professores do Mackenzie lá atrás, que nos ofereceram esse leque de modalidades, né? A gente não tinha futebol, porque eles priorizavam os esportes olímpicos, então a gente fazia basquete, futebol, handebol, vôlei, ginástica artística, até atletismo nós chegamos a fazer. Então, essa informação cultural, esportiva, veio desde a época lá atrás, na minha época ginásio, né? Hoje Funde 1, mas na minha época ginásio. Então eu tenho essa trajetória bacana e abracei a profissão com muito carinho, gosto muito do que eu faço, enfim, foi por aí. Não, fantástico. E é aquilo que eu sempre falo, né, nos nossos encontros aqui, é sempre o programa, nessa quinta temporada e nas outras 4 temporadas anteriores, a gente sempre procura dar insights, né? E você já traz aí logo a importância do entorno, né? Você tinha dentro de casa grandes referências que te estimulavam a prática esportiva, né? Quer dizer, tinha um background, e depois aí no Sim, meio onde você foi inserido enquanto jovem, também proporcionou exato. esse leque, né? Então, olha a importância que nós temos, né, de uma forma geral, assim, né, de como a gente pode motivar as pessoas para a prática esportiva, né? Isso é Sem fantástico, dúvida, sem fantástico. dúvida. Acho que o Mackenzie, na época, eu lembro que a gente jogava torneios, né? Contra o Ângulo, contra o Rio Branco, alguns colégios de maior porte que também tinham essa mentalidade de fomentar
não só a escola de esportes como horários extracurriculares, mas também as turmas de treinamento, né? Mas era um universo menor. Hoje, felizmente hoje, né, os grandes colégios e até os menores, de menor porte, eles oferecem, né, uma atividade extracurricular, cultural, esportiva, que seja teatro, música, coisa que antigamente poucas escolas ofereciam. Eu dei a sorte Perfeito. de estar numa dessas e a trajetória foi bastante interessante, sim. Fantástico. Galera, eu estou aqui com o Jean Trioni, professor Jean Trioni conosco aqui. Chame os amigos, fique aqui que vai ter muita história bacana. Você que trabalha com criança, com certeza você vai se encantar até o final dessa live aqui. Hoje a gente Obrigado. aí, meio de pandemia, praticamente, né, um ano em casa, aí as Sim. crianças ficaram presas aí, presas no modo de sentido, né? Ficaram sem a liberdade de poder estar se locomovendo, sem a liberdade de poder estar indo num parque, fazendo as suas atividades, a sua socialização dentro das escolas, das academias. Uh, Como é que você vê, né? Como é que você está vendo esse recomeço das atividades e qual é o efeito desse ano perdido de atividade, Jean? Olha, eu vejo, assim, óbvio que o ano parado, né, entre aspas, foi bastante prejudicial em todos os aspectos, né? As aulas online, por melhor que elas são ministradas, os profissionais são sempre os mesmos, com a qualidade e a competência que todos têm, não só presencialmente, mas online não vai mudar isso. Mas eu acho que a dinâmica, né? Perdão. Eu acho que a dinâmica de você fazer uma educação física, por exemplo, um esporte coletivo, uma modalidade coletiva, ou um grande jogo que não seja um esporte, mas uma atividade onde você envolve o companheirismo, o espírito de equipe, isso acabou se perdendo um pouco. Por outro lado, o individual acabou ganhando alguma coisa extra, né? Porque muitas vezes num colégio, num clube, nas instituições, se promovem as atividades em equipe, em conjunto, né? Agora, nesse momento, a criança, o adolescente, enfim, o aluno mais preso dentro de casa, teve a oportunidade de fazer alguma coisa mais individualizada. Então, assim, eu acho que houve um certo equilíbrio. Do mesmo jeito que se perdeu de um lado, talvez se ganhou do outro. Tem uma experiência interessante, uma criança aqui do condomínio onde eu moro, ela tem o TEA, né, portadora do TEA, e a mãe teve uma dificuldade, porque ele vinha fazendo algumas terapias, aí eu mandei alguns vídeos, e foi super legal, porque ele gostou das atividades e queria fazer todos os dias, né? Uma coisa que na escola talvez ele fizesse bem menos, na instituição fizesse bem menos, em casa ele curtiu de fazer. Então, me mostrou que talvez, né, não foi só uma criança que aconteceu isso, mas talvez um universo mais amplo, talvez tenha acontecido isso também com outras crianças, outros adolescentes, né? Foi um ano muito atípico para nós profissionais, para os alunos, para os colégios, clubes e instituições. E essa volta vejo com bons olhos, porque exatamente faltou, né, esse momento de estar ao ar livre, de estar confraternizando, de estar participando em conjunto, em equipe, né? Tudo isso que faltou, eu acho que volta com muita vontade. Eles devem voltar, poxa, eu quero ver meus amigos, mas também quero jogar com meus amigos, quero atuar no palco com meus amigos, quero cantar com os meus amigos, né? Foi tudo feito via online, dessa vez lentamente, mesmo que lentamente, vai voltar presencial. Eu acho que eles vêm com bastante sede para se divertir e praticar. Que bacana, muito bom. Ô, Jean, você acredita que depois desse intervalo aí de um ano, praticamente, né? E depois que a gente passar aí para essa questão de pandemia, né? Você acredita que as escolas, as instituições esportivas, né? Os pais, eles vão acabar valorizando mais a atividade física, Jean? Eu tenho comigo que sim, né? Até por alguns aspectos que eu já citei, né? Essa questão de estar junto, de rever, de estar num espaço apropriado para a prática, né? Porque
nem todos os condomínios têm quadra, nem todas as quadras estavam liberadas no período da pandemia, então muita gente fez dentro do quarto, na sala, na varanda. Então você adaptou alguns espaços e, logicamente, a dinâmica é diferente. Então eu tenho comigo que essa volta vai ser bem interessante, porque você vai voltar para os espaços apropriados para a prática, vai ter a equipe, né, o conjunto em si para praticar também. Eu tenho comigo que os pais também devem estar, não digo ansiosos, mas atentos e observando essa volta dentro dos padrões necessários para se cuidarem, né, mantendo o distanciamento necessário, enfim, todas essas recomendações, mas acredito que eles também estejam aguardando, assim, não ansiosamente, mas estão aguardando atenciosamente, porque muitos pais também praticavam atividades, né? E Sim. muitos deles também deixaram de fazer. Então eu acredito que é um momento que quando nós tivermos, né, esse retorno, seja com a vacina, ou seja pelas fases que vão diminuindo aí, vão ficando mais verdes, né, para a gente poder retomar uma certa normalidade, eu acredito que vai ter uma procura muito grande e será muito valorizada, sim, a atividade física. E aí eu coloco uma observação minha, talvez seja só minha, mas eu acredito que não só a modalidade de atividade coletiva, mas também a individual. Porque, como eu falei, muitas vezes eles não tinham oportunidade de fazer uma atividade individual porque praticavam as atividades coletivas. Na pandemia, individualizaram, então hoje ele tem uma segunda possibilidade. Ele pode praticar sua modalidade esportiva em equipe, mas também pode pensar um pouco em fazer um trabalho individualizado para ele, que talvez lá atrás ele não pensaria. Então eu acho que vai voltar legal. Eu espero, vejo com bons olhos esse retorno. Atentos, mas com bons olhos. Essa é a minha maneira de enxergar, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, já está com moral, viu? O pessoal aqui já comentando, com Bastante gente certeza as querida aí, amigos atividades vão ser mais queridos. organizadas. Pode Isso, falar. a Vera, muito querida, Márcia, o Zinho Moza, meu cunhado, fantástico, pessoal maravilhoso aí, obrigado E pela o presença. príncipe A desse programa, Adrielma, Jorge Carlos Júnior, que faz tempo que eu não Jorge vejo ao Carlos, vivo aqui, mas ele está nos acompanhando. parceiraço, né, Marcelo? Estava conosco naquela primeira oportunidade, Sim, fizemos um trabalho lindo aí no Soccer Camps, ele é um profissional excelente, uma pessoa maravilhosa, sou fã do Jorginho, saudades. Uma hora a muito gente se bom. encontra, né? E antes que tenha ciúme, tenha uma cisão nesse programa depois de 5 anos, eu também vou falar que o professor Luiz Taioli está aqui, outro apresentador, esse você não conhece, Jean. Esse você não Mas conhece. tenho acompanhado, e ele trabalha com natação. Eu tenho uma amiga do São Paulo Futebol Clube que trabalha com natação, a Ana. Vocês já entrevistaram a Ana, trabalhou no Isso. Paineiras, me conhece desde a época de lá. E eu sei que ele é fantástico também, eu sei que ele é alto nível, né? Então eu estou bem assessorado hoje. Você, o Pronto, Jorge, o você Taioli, o elogiou ele Petrones tanto, na ele vai época começar a dar também. cambalhotas que nem o Vampeta lá na casa dele. Pronto. Vai começar. Muito Hoje, assim, legal. uma coisa importante que você destaca aí, né? Sim. Essa importância, eu Uhum. também torço muito que, principalmente as instituições, os pais que já estão inseridos nas atividades físicas, acho que já acabam levando as crianças. E com o passar da segurança, eles vão cada vez mais levar as crianças para fazer as atividades, né, dentro das instituições. Eu espero que as escolas e os colégios comecem, e acho que também nós, professores da área, professores de educação física, nós temos que levar para as escolas a nova recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que dobrou simplesmente a quantidade de horas, né? Antigamente ela recomendava 150 horas semanais de atividade física, passando para 300 horas semanais de atividade física. Isso para o esporte, para nós professores, e também para as instituições, se souberem trabalhar com essa informação, vai ser muito importante. Vai ser muito Sem dúvida. importante. Eu espero mesmo que a gente consiga ganhar mais espaço. A gente sabe que
a gente, muitas vezes, as escolas, elas priorizam outras habilidades, outros skills que são importantes também para o desenvolvimento, né? Mas é também muito importante o esporte como um todo, né? Sim, sim, Né? sim. A formação desse jovem, né? E que depois ele siga, né? Que ele seja Claro. impactado, né? E tenha É, bons por exemplo, você citou uma coisa interessante, né? Os pais muitas vezes acompanhavam os filhos nas. Eu lembro do meu pai assistindo meus treinos de handball no Mackenzie, ficava 1 hora e meia, 2 horas de pé, acompanhando, né? De vez em quando torcia, de vez em quando fazia cara feia, mas não tinha uma participação ativa, né? A escola onde minha filha estudou, aqui próximo da Raposo, oferecia, além da atividade extracurricular para o aluno, algumas atividades para os pais. Exatamente porque, saindo do trabalho, o pai ia buscar o seu filho, ficava 1, 2 horas esperando. Poxa, vamos oferecer uma atividade para os pais. Então tinha ginástica, tinha natação, tinha voleibol, futsal para os homens, voleibol para as mães, depois teve um misto, foi muito legal. Eu mesmo participei de algumas vezes, porque ia buscá-la pós-treino e ficava lá 1 horinha largado, opa, vou me divertir também. Foi muito legal em vários aspectos, além da atividade física em si, que é importante, é legal, prazerosa, divertida, houve uma integração dos pais onde nós trocamos várias ideias. Pô, meu filho está com dificuldade em física, outro está com dificuldade em geografia, o que você tem feito? Então eu acho que assim, os clubes já oferecem, né? Os clubes já têm atividade não só para criança, mas para o adulto. Mas as escolas de uns tempos para cá, algumas escolas, vêm observando com muito carinho esse público. Porque é um público que está no local, aguardando o seu filho, e pode também fazer alguma coisa. Então você vai unir o útil ao agradável. Estou esperando meu filho, mas também vou bater uma bolinha, ou vou dar uma nadada, ou vou, sei lá, fazer uma corridinha em volta das quadras, sempre monitorado, orientado por profissionais capacitados, claro. Ainda mais tratando de adultos, né? Que tem que ter uma anamnese para que você trabalhe dentro do limite de cada um, né? Então eu vejo com bons olhos. Eu acho que você citou uma coisa bem interessante. É um nicho que talvez estava começando a se desenvolver e agora, nesse possível e provável futuro retorno, eu acho que vai ter uma procura grande. Realmente, você falou bem, se olharem com carinho e atenção para esse momento, eu acho que tem uma possibilidade de ampliar bastante mesmo o atendimento para os pais. Bem legal. Ô, Gel, logo no início do programa, um abraço para o Nick Fens aqui, que esteve conosco, da Swing House, aí, CEO, Legal. fundador da Swing House, um forte abraço, grande empreendedor. Um abraço. Jean, no início da nossa conversa, você falou, né, que teve algumas crianças que até começaram a pedir mais atividade da forma que você Exato. mandou. Você mandou de uma forma online, enfim, você mandou atividades diferentes para isso. E a criança Sim. consumiu essas atividades. Você não acha que a gente precisa, a cada dia, ou a cada ano, a cada mês que a gente está aí trabalhando com elas, mudar a nossa forma de se comunicar para cada vez mais encantar essa criança? Eu acho que é válido. Essa experiência, eu tive várias experiências. Eu fiz alguns vídeos que não online, vídeos eu demonstrando alguns exercícios, variações de circuitos, habilidades manuais, habilidades com membros inferiores. Então eu fiz alguns vídeos, uns 12, 14 vídeos, disparei para os meus alunos particulares para ver o retorno. Alguns sabe, tipo, dois irmãos, no caso, né, foram para casa dos avós, num condomínio mega aí na região do interior aqui de São Paulo, não queriam fazer nada, queriam só se divertir, então não fizeram. Mas aqueles que têm uma necessidade, ou aqueles que têm talvez uma vontade maior, eles absorveram isso. Então eu vejo assim, a aula presencial é muito legal. Eu sou fã de estar com a criança, de ter o contato visual, até às vezes o contato físico para dar um apoio, uma orientação, olhos nos olhos, a atividade preparada, você corrigindo, é muito legal. Eu acho o presencial fantástico.
Mas hoje existe realmente essa outra forma de comunicação. As aulas online que nós fizemos pela instituição teve uma adesão fantástica, praticamente 100%. Foi uma ou outra aula online que teve um ou outro que não participou, e às vezes nem porque não estava afim, porque tinha um compromisso, tinha um médico, ou não tinha internet naquele dia. Então, assim, na instituição a repercussão foi muito interessante, porque cada um na sua casa. Algumas aulas que eu promovi foram aulas sem materiais, mas outras eu falava, olha, semana que vem arrume um cabo de vassoura, nós vamos trabalhar bastão. Na outra semana, você tem uma corda de varal? Vamos trabalhar a corda de varal para o equilíbrio, para o movimento, enfim, fui criando situações com materiais adaptados que eles poderiam ter em casa, já que não estávamos na instituição, não poderíamos oferecer o material adequado. O espaço também adaptado, né? Não tão apropriado, não é uma quadra, mas um espaço que ele poderia usar. Então, eu vi achei muito interessante esse feedback deles, né? Assim, nos primeiros dias, vai ter aula, mas poxa, aula online? Como assim aula online? Pô, você tem um espaço no teu quarto de 2x2? Você pode deitar para fazer uma flexãozinha, um abdominal? Você pode fazer um saltito? Então, beleza, adaptando os materiais e promovendo essas num espaço pequeno, de repente todo mundo online. E no grupo, nós temos um grupo aqui, né? No WhatsApp, nós temos um grupo onde nos comunicamos, tal dia vai ter uma aula de bastão, no outro dia. E nos dias mais que você percebia que eles estavam mais cansados, tal, a gente criou uns PDFs falando sobre as modalidades, o gesto técnico do basquete, regras, material esportivo adequado para a prática, dimensões da quadra, curiosidades do esporte, grandes astros das modalidades. E dentro desse PDF, dessa apresentação, além de falarmos sobre isso, inseríamos fotos do gesto técnico, videozinhos, para o vídeo, você está vendo? Olha que gesto técnico que ele fez para fazer o arremesso de 3 pontos, olha a distância que ele estava, perceba o salto que ele deu. Então, aproveitando desses materiais didáticos e oferecendo para eles uma visão que eles talvez não tenham, porque eles estão fazendo a prática e não observando. No caso da apresentação PDF, tanto a foto como o vídeo, ele pode observar o gesto que o jogador está fazendo, seja no basquete, no handebol, no vôlei. Nós fizemos 6 apresentações, a última foi a semana passada, como é um ano olímpico, né? Não tivemos em 2020, vamos ter agora, eu fiz um pupurri da Olimpíada, citando modalidades coletivas, modalidades individuais, citando grandes nomes brasileiros, grandes medalhistas brasileiros, falando da Paralimpíada também, que tem muito a ver com eles na questão da instituição, né? Então, assim, foi muito legal. Foi uma ferramenta que a gente talvez usasse pouco ou nem usasse, e nós a descobrimos como uma fonte importantíssima para você divulgar. Como eu falei, ele faz o gesto técnico, mas ele não observa o outro ou o atleta fazendo, né? Então foi muito interessante esse mix de aulas online, de vídeos que eles puderam fazer na hora que eles queriam. Eu enviei os vídeos, 2 minutinhos, 1 minuto e meio, só demonstrando. E falava, olha, faça 5 repetições, ou faça 3 minutos constante. Faça pelo lado contrário. E mandava os vídeos e eles, hoje não estou afim, mas amanhã acordei, vou fazer um exercício que o Jean mandou o vídeo. Então eu tive um feedback dos pais, tive um feedback dos próprios assistidos da instituição. Poxa, foi legal, hoje eu cansei, hoje foi mais light. Eu não entendia legal como era o toque do vôlei, aí no vídeo do PDF aparece, né, o gesto técnico, a postura da mão na bola. Então foi uma... Assim, eu acho que no final das contas houve um enriquecimento do conhecimento deles, porque na prática eles adquiriram alguma coisa, mas no visual, muito provavelmente, quando voltarmos à prática, eles vão corrigir aqueles pequenos erros que eles cometiam, porque eles conseguiram observar a maneira correta de se fazer determinado movimento, de praticar determinada modalidade. Foi muito legal. Eu assim,
Num primeiro momento, acho que todo mundo se assustou. Poxa, como vai ser? Como será? De repente, a coisa foi tomando uma rotina naturalmente e a gente percebeu que ela pode ser utilizada sim. Né? Também pode ser utilizada, por que não? É uma Não, ferramenta, né, Marcelo? fantástico, fantástico aqui. Você falou muita coisa agora, eu acho que isso é muito válido. Uma das coisas que logo no início da sua fala me chamou a atenção nessa questão foi você falar assim: para a próxima aula, traga um bastão, para a próxima aula, traga um varal. Você está deixando um gancho para a próxima aula e está deixando uma curiosidade. E a gente sabe que a criança é curiosa, né? Quanto mais criativa ainda, Sem ela é dúvida. curiosa. E isso é o grande que eu falo, que é o momento Netflix, né? Quando a gente gosta de assistir série, e tem esse, né? O roteirista ele faz de propósito. Não vamos pensar que ele deixa aquele gancho, fala, cara, deixou uma ponta aberta. Quer dizer, e você está Verdade. deixando uma ponta aberta, você está vindo e está falando, não, pegue isso para a próxima aula. Tá, mas o que nós vamos fazer? Talvez na aula eu já saberia, mas eu com um elemento novo, um elemento da minha casa, um elemento que não é rotineiro de uma aula, Exato. cria aí uma ansiedade, cria uma novidade. Quer dizer, a gente consegue revitalizar esse momento. E fantástico isso. Você falou uma outra frase, enriquecimento do conhecimento. Isso é fantástico. Você trazer memória, você trazer gesto motor. Semana passada eu estava lendo um report da Associação do Banco Itaú, falando que as crianças começaram a ler mais durante agora a pandemia. Isso é fantástico, né? Isso Muito é legal. fantástico. São as boas notícias que a pandemia nos proporciona. Então, quer Sim, sim. dizer, talvez se a gente tivesse naquele ensino formal, dentro de uma sala de aula, porque está chovendo, a quadra está molhada e hoje eu vou entregar um texto aqui, não seria com tanto prazer ou com tanto foco que eles iriam estar, Exato. né, pegando essa informação. Então, agora Verdade. você faz um popurrí, você está falando, daqui 6 meses tem Olimpíada. Né? Nós vamos estar na torcida. O Japão começou a vacinar hoje o seu povo. Verdade. Então, assim, isso é fantástico, né? A gente fica muito feliz realmente de Foi ver legal isso. porque, por exemplo, nessa última apresentação da Olimpíada, eu fiz uma. A gente fazia assim, né? Quando a gente fazia a apresentação do PDF, da modalidade específica, divagávamos sobre ela, discutíamos, explicávamos. 2 semanas depois, quiz. Vamos fazer um quiz. 6 perguntas sobre a apresentação do handball. Então eu bolava as perguntas, entrávamos online via Zoom. E aí, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta de hoje: quantos jogadores tem na quadra do handball? E quais são eles? Ah, um goleiro, jogadores de linha. Ó, ok, pô, quem falou isso? Ó, legal. Aí o outro falava, ah, não, quantos passos você pode dar com a bola de handball? Ah, só 2. Aí o outro, não, você pode dar 3. Opa, sinal que ele foi lá e pesquisou. Ou absorveu aquele conteúdo que estava no PDF, que nós fizemos a apresentação. Bacana. Então, eu percebi que houve um interesse, houve um estímulo, de certa forma, para que eles fossem buscar esses recursos e essas respostas. A minha brincadeira na última vez foi o seguinte: nós temos um treinador brasileiro, de uma modalidade que eu não falei qual era, que ganhou medalhas tanto com o masculino como o feminino. Quem é esse cara? Semana que vem a gente conversa. Qual é o maior medalhista brasileiro olímpico e qual a modalidade que ele participou? Pô, os caras foram buscar. Então veio para mim, Zé Roberto Guimarães, ganhou medalha com vôlei masculino e feminino. Robert Scheid, que é o maior medalhista e pratica vela. Poxa, olha que fantástico, né? No universo que a gente tinha pequeno, eles foram buscar informações via Google, via apresentações. Quer dizer, eles se interessaram por aquilo. E não foi uma aula presencial, não foi uma aula prática. Foi uma aula onde eles estavam igual a nós aqui, sentados, observando, conversando, debatendo, mas despertou um interesse, que provavelmente quando voltarmos à prática, pode ser desenvolvido até de uma forma um pouco melhor, porque ele foi buscar coisas lá que às vezes, talvez na nossa aula, pelo tempo, pela atenção que você tem que dar a cada um, talvez você passe desapercebido em algum detalhe, mas eles foram lá buscar esse subsídio, esse recurso.
Eu gostei muito do que a gente propôs, esses materiais adaptados que você falou, por exemplo. Tem garrafa PET em casa, tem um miolinho do papel higiênico, né? Aquele papelãozinho, ele pode servir como cone, ele pode servir como um obstáculo para você saltar, a corda do varal para você andar em cima e trabalhar o equilíbrio, o bastão para você fazer movimentos circulares, agachamento, né? Então, assim, tudo que estava à sua mão, por exemplo, teve um menino que falou assim, mas eu não tenho bola em casa. Beleza, você tem 3 folhas de papel e um rolo de durex, tá resolvido. Você tem uma bola, você tem um cestinho de lixo, você tem sei lá, uma bachela onde você põe a salada, ele vai virar a tua cesta. Você não vai usar agora, né? Então você põe lá na mesa, joga a bolinha de papel lá dentro. Não está jogando basquete, mas está fazendo um movimento, está lançando um objeto, Perfeito. observando um objeto fixo e lançando um objeto, ou seja, óculo manual, tempo, espaço. Olha o universo que você trabalhou com uma bola de papel e um cesto de lixo, né? Enfim, isso nos estimulou também, porque nós tivemos que buscar recursos para falar, opa, como oferecer algo adaptado na casa dele com o material que ele tem? Opa, vamos buscar, né? Vamos estudar, vamos achar alguma coisa. Foi muito legal. Muito bom. Esse é o Jean Trione, Jean Trione para seguir ele, Cucabeta para seguir. Gente, vocês É viram, isso o aí. Gianni Fiquem à poderia ter vontade. resolvido o problema da Paulo 11 muito mais fácil, minha gente. Muito mais fácil, viu, amigo? Quem não assistiu esse filme, assista Apolo 11, vocês vão lembrar do Jean, com certeza, agora, depois dele falar de tudo isso. Gente, sensacional, esses 15 minutos nós ficamos em cima desse tema aqui, fantástico. Grande Jean aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito bom. Karina, coach Karine, Daniela. É. Vários amigos, vários colegas de trabalho aqui, gente da Legal. família. Muito obrigado aí pela presença. Um prazer estar com vocês aqui, com o Marcelo, com o Caberta. Fantástico. Jean, me conta uma coisa. A gente se conheceu lá um tempo atrás, lá no camp do Milan, né? Justo. Realizado aqui no interior de São Paulo. Na sua opinião, de uma forma geral, nós estamos entregando uma boa experiência para a garotada que pratica o esporte de base aí? Ou você vê ainda que existem alguns gaps aí que a gente pode melhorar? Não, eu assim, desde quando eu comecei, quando eu ingressei no mercado de trabalho dentro dos clubes, os clubes já fomentavam essa atividade física desde as crianças menores, 3, 4 anos, com atividades de motricidade, para depois passar para um pré-poliesportivo, oferecendo um leque de informações de várias modalidades, para depois identificar talvez a habilidade que aquela criança, aquele aluno tenha, para você direcionar para aquele esporte onde talvez ele tenha uma condição melhor de se desenvolver, né? Eu acho que hoje ampliou-se isso, né? Hoje não se fala só nas 4, 5 modalidades tradicionais, né? Não se fala só em basquete, vôlei, handebol, futebol. Hoje você tem badminton, você tem paddle, você tem natação, você tem ginástica artística. Então as escolas, os clubes vêm trabalhando nesse sentido de oferecer um leque cada vez maior, né? O próprio tênis, só para citar um exemplo, eu trabalho num clube aqui em São Paulo para uma equipe de tênis bastante renomada e ele não tinha o nicho da criança de 3, 4 e 5 anos, porque geralmente se procura uma escolinha de tênis a partir dos 6, a questão do peso da raquete, o movimento unilateral, se trabalhar só um lado. Existe uma metodologia francesa que se chama Le Petit, e essa equipe para a qual eu trabalho, né, o Carlos Omac, ele tinha esse produto, eu adoro crianças, você sabe disso, fizemos uma parceria, eu estou há 10 anos trabalhando com eles, 5 no Nippon, em Arujá, e agora 5 aqui no Tênis Clube Paulista. E por incrível que pareça, houve uma procura muito maior na volta da pandemia. Nós terminamos o ano com 5, 6 crianças, alunos que já eram frequentes. Na volta, quando começamos em janeiro, hoje eu tenho 3 turmas, 14 crianças, 4 ou 5 antigas e 9, 10 novas.
né? Onde, Verdade. onde eu ofereci, além da parte do tênis, que é é uma situação muito lúdica, muito recreativa, é para ele familiarizar com a modalidade. Ele não vai jogar tênis. Eu não posso cobrar de uma criança de 3 4 anos uma postura, um gesto técnico, uma empunhadura. Mas eu posso contar uma historinha, olha, sei lá, o macaquinho foi pegar a laranja na árvore. Aí ele pegou a laranja e jogou a árvore. Pegou a laranja e jogou a laranja. Pô, ok, então vamos pôr a raquetinha na mão. Eu vou jogar a laranja e você vai bater na laranja. Então você está falando lúdico, recreativo, divertido, e ele está executando o movimento de extensão e flexão com uma raquete batendo numa bolinha. Então, no universo dele, ele está praticando tênis. E no nosso universo, ele está fazendo uma extensão e uma flexão atingindo o objeto em movimento. Né? A nossa conotação é diferente da deles. Então, assim, é muito rico o que se oferece, desde a criança pequena até o adolescente, a modalidade competitiva. Então, eu tenho comigo isso, eu tenho comigo que existe uma oferta muito interessante para todas as faixas etárias, não só nos clubes, mas também nas escolas. E hoje em dia, né, não só por conta da pandemia, mas hoje, de 20 anos para cá, 20, 25 anos para cá, a construção civil também colaborou muito com a gente, né? Porque eu lembro que quando eu era criança eu não tinha quadra no meu prédio, nem piscina, não existia isso. Hoje a maioria dos imóveis, hoje você tem um espaço, uma quadra, mesmo que seja pequena ou adaptada, que promove e fomenta que a criança desça, pratique, ou sozinha, ou com o pai, ou com amigos, ou até mesmo, como é o meu caso, atendo várias crianças particularmente, e vou lá e promovo a atividade coordenativa, porque ele vai usar para tudo, e aí sim, a família joga tênis. Gostaria que meu filho praticasse o tênis. Ok, vamos trabalhar a parte motora e visando a modalidade em questão. Então eu acho que isso colaborou muito. Hoje, talvez um ou outro gap que possa ser inserido, alguma coisinha que não é trabalhada tanto, possa ser um pouco mais oferecida, ou divulgada, ou até mesmo praticada, mas eu acredito que estamos num momento interessante na formação, não só física, mas também como pessoa, né? Porque o esporte é uma ferramenta fantástica de inclusão, de educação. Então, se quanto mais cedo você começa, a chance de você ter uma informação motora e aprender com a derrota, com a vitória, a respeitar o seu colega, o seu adversário, quanto mais cedo você começa isso, acho que a filosofia vai crescendo junto e as próximas gerações, entendo eu, meu modo de ver, claro, eu vou deixar bem claro, é uma maneira minha de entender isso, que eu acredito que as gerações futuras vêm com um respeito maior pelo esporte, porque ele oferece tudo isso que a gente falou e muito mais, né? Tomara, tomara. Tomara, né? Tomara, eu Tomara. torço Que que seja seja uma assim, né? realidade Eu mesmo, que você espero, acabou eu de vejo e falar. espero assim. Tomara, tomara. Tomara, né, porque o esporte realmente ele promove uma idade muito tenra aí vários skills, várias habilidades que no futuro, no seu qualquer profissão que você vai querer desempenhar no futuro, o esporte já começa a te proporcionar esse desenvolvimento logo cedo. Então, eu Sim, torço muito que essa afirmação que você fez é muito importante. E para a galera que, independente do esporte, que está aí inserido, essa metodologia que o G acabou de falar, o Le Petit, voltada para o tênis, é fantástica. Eu acho que para quem trabalha com metodologia em outros esportes, quer desenvolver, quer dar um up na sua metodologia, olhar um pouquinho para o que o Le Petit faz com o tênis para a iniciação infantil, é sensacional. Pode ser é verdade. inspirador. A gente precisa abrir a nossa cabeça para outras modalidades que também elas podem ser inspiradoras para desenvolvimento da nossa própria modalidade aí. É. Né? Cuca aberta, né? Cuca Cuca aberta aberta, para. Cuca aberta, viu, galera? Isso aqui, eu acho que uma vez, grande Marcelo traduziu para a gente um programa em Libras, é esse o movimento de cuca aberta, mais ou menos, tá? Daqui a pouco eu vou tomar uma cornetada aqui, mas é mais ou menos isso. Aqui. Muito bom, pessoal. Quem quiser pode mandar pergunta. Conhecer o Jean, @Jean Trioni aqui, professor Jean Trioni conosco nesta noite, na Obrigado, sexta-feira. obrigado.
19 horas, uma horinha mais cedo, a gente vai estar com o Luiz Taioli e Jorge Carlos Júnior aqui, passando a semana limpa aqui, pelo que a gente está acompanhando pelo Spot aí para vocês, tá bom, galera? Quarta e sexta, programa Spot Show aqui com vocês, né, de quarta e sexta. Jean, me conta uma coisa. Lá em 2017, nós falamos muito sobre a inclusão, né, sobre as atividades esportivas, a importância da inclusão. Você deu uma aula sobre, né, como a gente trabalhar com crianças com autismo, com TDAH, enfim. Foi maravilhosa aquela tarde lá que a gente ficou Obrigado, foi conversando. legal. Passados esses 4 anos, lá, quando você foi lá em maio lá falar com a gente, nós podemos acompanhar uma maior procura dos pais que têm essas crianças com esse problema pelas atividades físicas? Olha, eu acho não, eu posso afirmar que, assim, no meu caso, houve uma procura muito grande. E eu cito alguns fatores aí que são interessantes, né? Eu acho que houve uma quebra de alguns paradigmas e alguns preconceitos que muito tempo atrás, talvez pela criança ser diferente, os pais tinham uma questão de preservá-la, não expor a criança para evitar um maltrato, um bullying que seja, né? Enfim, para que ela não ficasse excluída, talvez eles mesmos promoviam essa exclusão de mantê-los muito sob as asas, né? Acho que a informação chegou muito bem estruturada. Hoje você encontra literatura, encontra vídeos, encontra artigos em vários buscadores aí da internet que podem orientar esses pais em algumas questões. Acho que nesse momento que eles vão buscar essas informações, eles podem estar abertos também para uma atividade física. As instituições hoje olham com outros olhos, né, para a inclusão, né? Hoje, muitas escolas que antigamente não aceitavam ou não conviviam com isso, hoje estão abertas, aceitam essas crianças que têm essas necessidades, juntamente com o AT, né, o atendimento terapêutico. Algumas escolas permitem que vá uma psicóloga acompanhar dentro da sala de aula, as aulas, as atividades em geral. As instituições se divulgam mais, né? Eu acho que a internet ajudou muito nisso, né? A promoção de cursos explicando o que é cada coisa, o que é um TDAH, o que é um autismo, o que é um Down, para que dentro desse universo também possa ser explorado não só a atividade cultural, mas a atividade física. E muito importante, né? Porque a maioria das vezes eles têm a coordenação motora, às vezes até a resposta cognitiva um pouco mais lenta, um pouco mais comprometida. Então aí entra a atividade física para que você melhore essa condição, né? Quantas crianças passaram na minha mão, felizmente muitas também não deu muito certo, o trabalho não enquadrou, é normal, acontece isso com qualquer profissional. Mas a maioria, graças a Deus, a maioria, posso falar com muito orgulho, houve uma evolução, não só na parte física da prática da modalidade em si, mas houve uma melhora na escrita, houve uma melhora na velocidade de raciocínio, na maneira como ele absorve o conteúdo e repassa aquilo, seja fisicamente ou verbalmente, no caso de matérias escolares, né? Então, a atividade física, ela é fantástica para qualquer pessoa, né? E não porque ele tem autismo, ele não pode praticar. Ofereça a atividade, veja a resposta que ele dá para essa proposta que você deu, molde o caminho desse trabalho para que ele se divirta, para que ele absorva, e baseado na resposta que ele vai te dando, motora, enfim, cognitiva, você vai oferecendo um maior número de informações, né? Quando a gente começou, só para fazer uma ilustração, assim, um exemplo muito
muito tranquilo. Na instituição, a intenção do meu trabalho no início era promover uns circuitos de habilidades motoras, porque eu preciso saber o que o indivíduo me oferece. Não adianta eu chegar lá com uma bola de basquete e vamos falar, ó, nós vamos fazer um 21. Ele vai olhar para minha cara e falar, o 21 é 10 mais 11, né? Você entendeu? Então eu preciso ver o que ele me oferece motoramente para que depois eu passe para uma modalidade. Então ocorreu isso, a gente propôs os circuitos motores, existiam habilidades a serem exploradas, levamos essa parte motora para a modalidade em si e descobrimos alunos, não só na instituição, mas também meus particulares, que têm habilidades para modalidades que nunca foram oferecidas para ele. Ah, eu nunca joguei basquete. Poxa, nunca jogou basquete? Vamos para o Parque da Aclimação, onde tem uma... A gente é próximo da instituição, a gente frequentou ali, e fazíamos atividade num espaço reduzido, adaptado, e quando fomos vivenciar, eles já tinham a informação motora da modalidade. Era uma questão de se adaptar, porque a minha cesta lá na instituição é um pouco mais baixa. Eu não posso pensar só no meu assistido adolescente. Eu tenho que pensar na criança que também vai se divertir. Então a cesta era mais baixa. Quando eu fui para a quadra, a cesta era na altura correta. Então, obviamente que num primeiro momento houve uma dificuldade, porque a força e o movimento que você exercia para uma altura era diferente da outra. Mas aí descobrimos um garoto super habilidoso para o tênis, descobrimos um garoto super habilidoso para o voleibol, faz o gesto técnico direitinho, sabe? Então, assim, olha o quanto nós podemos oferecer para que ele, autista, no caso que a gente citou o autismo, né? Ele também pode se divertir, pode se inserir, pode se incluir, pode praticar um esporte, uma modalidade. Basta oferecer e descobrir aquela que ele tem uma mais habilidade, você potencializa aquela modalidade. Ele vai bem no basquete e vai mal no handebol, beleza, vamos trabalhar o handebol para ele melhorar. Mas se ele está indo bem no basquete, pô, vamos oferecer mais do basquete para ele desenvolver mais e se encontrar dentro daquele esporte. Tenho casos de alunos que passaram a assistir NBA, passaram a assistir jogos de vôlei na televisão, porque praticaram aquilo que nunca tinha sido oferecido, entendeu? Então veja o quanto é importante você oferecer e proporcionar para eles esse conhecimento, né? Porque fora da nossa atividade, ele foi lá, assistiu na televisão um joguinho de vôlei, ele tem hoje um ídolo na NBA, assistiu o Portland Trail Blazers, nossa, viu o cara, ou no futebol americano, que está super em alta aí, né? Então, eles hoje falam o nome dos jogadores, as cores dos uniformes. Ah, eu torço para tal time. Poxa, há 4 anos atrás talvez não existia isso, entendeu? Isso foi feito lentamente, oferecendo a modalidade, explorando a modalidade. Ele se identificou e, poxa, ficou fã daquilo. Olha que fantástico que é isso, né? Uma pessoa que talvez tivesse poucas oportunidades de ter isso para ele, hoje acompanha, assiste calendário, comenta, debate, entende do que está acontecendo, não simplesmente assiste, entendeu? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não, sensacional. E olha, sempre que eu falo de autismo, sempre que eu trago alguma questão do esporte paralímpico, eu sempre tenho que mandar um beijo para as meninas do SPARA, Instituto SPARA, que provém aulas de nado artístico adaptado. Foi um trabalho fantástico no Centro Paralímpico. Uma dessas questões, talvez hoje acho que não vamos entrar tanto, que é a questão do capacitismo também, né? Que tá muito em volta disso, né? Então, assim, todo mundo quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Eu convido vocês a verem a live que está lá no nosso canal do YouTube do Cuca Aberta, da professora Angélica Gregório, que é treinadora do SPARA. E a gente fala bastante sobre o nado artístico adaptado, a gente fala sobre o movimento paralímpico e a gente fala sobre a questão do capacitismo, que é uma questão que ainda tem, muitas vezes, não pela pessoa praticar o capacitismo, porque muitas vezes nem ela está sabendo que está fazendo isso. Ou seja, isso aos poucos a gente vai ter esse avanço dentro da nossa sociedade, né? Eu lembro quando você foi lá em 2017, a gente pega metrô, ônibus, a gente não via o laço do autismo, né? Nos Exato, no ônibus, é verdade. Né? Você vê, são 4 anos
e houve já essa, né, a inclusão não só, né, nas escolas, mas nos meios de transporte. Hoje você vai em hospitais, você vai em clínicas, você vai em pronto-socorro, e, Exato, enfim, em alguns lugares você já tem essa identificação visual, né? exato. Antigamente era gestante, obeso, deficiente físico. Hoje foi incluído o laço do autismo, metrô, ônibus. Por isso que eu falo, eu acho que nesses 4 anos que a gente tem aí, né, da minha primeira visita a você, houve sim uma expansão, né? Os pais foram buscar mais recursos, as instituições ofereceram mais, nós profissionais, não só da educação física, mas de outras áreas, nos capacitamos para poder oferecer isso, e obviamente esse universo foi se dilatando, foi crescendo, até o ponto de chegar um momento onde as autoridades observaram e falaram: opa, temos que olhar com carinho para esse público. É Exato. um momento de também oferecer para eles o que ainda não oferecemos, né? Um transporte onde ele possa se sentar, onde ele possa estar confortável, Perfeito. onde, Perfeito. porque, né, é óbvio que se ele está desconfortável no metrô, principalmente uma criança autista, um adolescente autista, ele pode se sentir desconfortável e pode entrar em surto, ele pode ter uma crise. Então, poxa, Perfeito. se você mantém ele sentado, tranquilo, acomodado, com a pessoa do lado dele controlando aquela ansiedade, a possibilidade disso acontecer é mínima. Pode acontecer, claro, mas ela é menor. Você Diminui. diminui essa situação, né? E isso foi muito legal que aconteceu, né? Eu vejo muitas. Eu peguei bastante metrô e ficava olhando e falava: poxa, não tem. Agora alguns vagões têm, os ônibus têm. Você hoje É. nas páginas de redes sociais você observa muitas páginas falando sobre qualquer que seja, não só autismo, mas Down e outras especialidades, né? Eu acho que houve uma ampliação muito importante, não só para eles, mas para a sociedade como um todo. Para quem não tem isso, quem não convive com isso na sua casa, no seu trabalho, poder olhar com outros olhos, né? Eu tenho um caso aqui, uma amiga, né, tem um filho autista, ela fez um adesivo, colou na porta do apartamento com o lacinho escrito: aqui tem uma criança autista. Se você escutar gritos, objetos sendo lançados, não se preocupe, está tudo sob controle. Então, chegamos a esse ponto porque a desinformação é tamanha. E não é culpa de quem não está recebendo, né? Eu posso não entender nada disso, mas também ninguém me falou, né? Ninguém chegou para mim e falou: você sabe que Perfeito. aqui no prédio tem um menino autista? Então, se você ouvir isso, opa, é mesmo? O que é o autismo? Ah, vou lá saber. Ah, por isso que ele grita, por isso que ele quebra o objeto, por isso que ele surta. Então, eu acho que essa amplitude que houve hoje e ajudou muito as famílias que convivem com isso e trouxe conhecimento para quem talvez desconhecesse uma questão que é incorporada no seu dia a dia normal. Você vai numa farmácia, tem uma rede de farmácia aqui em São Paulo, que aqueles repositores de produtos que ficam nas gôndolas foram priorizados os autistas, porque eles têm uma organização fantástica, né? Eles gostam de colocar tudo em ordem, é uma das características, não só essa, mas é uma das. Então, Uhum. poxa, ofereceram o trabalho. Então, hoje é um cara que, embora, né, autista, ele trabalha, tem o seu salário, tem o seu cartão do banco, pega seu ônibus sozinho. Claro que nós estamos falando dos funcionais, daqueles que têm menos comprometimento, que a coisa funciona. Lá mesmo Uhum. nós temos um assistido que trabalha na gráfica da instituição. Ele faz meio período como assistido e meio período na gráfica. Olha que fantástico. Olha o que foi oferecido para ele, né? Ele tem o seu controle do seu dinheiro, sabe quanto ganha, quanto ele vai ajudar a família, quanto ele comprou o tênis, ou vou trocar meu celular porque eu vou receber o 13º. Olha o universo que ele recebeu, o universo que ele conseguiu conquistar através de uma simples colocação profissional, né? Colocaram ele para trabalhar e esse simples trabalho ofereceu todo esse universo para ele, né? Então é Não, muito e legal isso tudo. fantástico, porque você acaba tendo todos os seus direitos quanto pessoa, né? Então isso é Exato, realmente muito fantástico quando a legal. gente consegue chegar nesse ponto.
Jean, para os professores que desejam, né, trabalhar com crianças autistas e com outras, né, outras enfermidades, quais as habilidades que eles precisam desenvolver, né? Quais as habilidades que eles devem possuir, né? E quais os cuidados? Vamos dizer mais as habilidades, vamos colocar assim, já que tem muito Sim, professor sim, que assiste e cada vez mais tem que estar preparado, porque, como você falou, as sim, instituições estão abrindo as portas. exato. Amém. É legal assim. Eu acho, eu, por exemplo, fui buscar conhecimento. Eu, quando eu comecei esse trabalho 25 anos atrás, indicado pelo Dr. Erasmo Casella, um mestre do déficit de atenção, da hiperatividade, do TDAH, eu tive a sorte de dar aula para os filhos dele na escola de esportes do clube. E ele, observando o meu trabalho, um belo dia me chamou e falou: Olha, tem uma proposta para te fazer. Eu sou neuropediatra e tenho inúmeras crianças que precisam desse trabalho motor que você faz no clube, mas eles não têm condições de frequentar um clube, ou não frequentam, ou, enfim, não têm condições de pagar um clube ou uma academia. Você faria esse trabalho individualizado? Nós estamos falando de 25 anos atrás. A minha filha não era nem nascida, a esposa estava grávida da Marina. Eu comecei a desenvolver esse trabalho com o Dr. Erasmo nesse período. Eu ia atendimento a domicílio, em domicílio, ia atender as crianças que ele me indicava, que tinham as suas especialidades, seja quais fossem, e através do trabalho motor, ele, como neuropediatra, entendeu que ali era um nicho, era uma oportunidade para que ele se desenvolvesse não só motoramente, mas também cognitivamente, né? Então eu aconselho, falo por mim, né? Busque conhecimento, entenda o que você vai encontrar pela sua frente. Vou para uma escola onde eu tenho 2 alunos autistas. Opa, deixa eu ir lá no Google, deixa eu pegar uma literatura. O que é o autismo, quais as formas, como se manifesta, quais os graus. Pô, quando eu chego lá, já chegou o meu aluno autista, eu falei, opa, eu li no livro que ele é um intermediário. Opa, então eu posso ir até a página 5 com ele, para depois ir para 6, para 7. Eu não posso ir rapidinho, eu tenho que ir lentamente. O mais funcional, talvez eu possa oferecer um pouco mais. Então, assim, busque conhecimento para entender aquilo que você vai receber, para poder oferecer uma qualidade, para poder oferecer um trabalho correto, acima de tudo, não só de qualidade, mas correto, para que ele desfrute e aprenda, absorva o conteúdo ou desenvolva a modalidade ou a atividade que seja. E falo de coração assim, se ofereça, né? Busque conhecimento porque você vai precisar dele. Porque você não sabe, por ser um espectro, ele é inúmeras facetas, cada um é diferente um do outro. Então, você não vai se deparar sempre com um autista igual ao outro, pelo contrário, inúmeras particularidades diferentes. Então, vá buscar conhecimento fundamental e se ofereça. Entenda a necessidade dele, busque, através da informação que ele te dá, oferecer o seu melhor, entendeu? Porque tudo que a gente faz quando a gente se oferece com amor e carinho, o resultado pode ser mais lento, mas ele vem. É diferente de uma imposição, de uma coisa obrigatória. Então, transforme aquele momento de dificuldade que você vai encontrar com ele e ele também vai encontrar, porque você está oferecendo situações inusitadas, novas, desafios, que ele pode também se incomodar. Então, busque conhecimento para oferecer tua qualidade e se doe como ser humano, né? Coloque tudo de lado e fala, hoje eu vou atender esse aluno que precisa disso, ponto. Eu procuro fazer isso. Eu atendo várias crianças, eu tenho um aluno autista de 7 anos, particular, eu tenho 2 gêmeos que tem, um tem hiperatividade, o outro tem um pouquinho de déficit de atenção, mas já está sob controle, frequentaram o Dr. Erasmo, foi indicação do Dr. Erasmo. E, poxa, só para você ter uma ideia, 2 anos seguidos, esses meninos fizeram o camp da Juventus com a gente, lá comigo e com o Jorge.
Ou seja, nós chegamos num ponto onde eles desenvolveram de tal maneira, não eram craques de bola não pense que eles chegaram lá arrebentando. Mas, poxa, eu quero ir lá fazer o camp da Juve. Pô, jogaram futebol com os meninos que jogavam muito bem, eles estavam ali inseridos, se divertindo, entendeu? Então, olha o quanto é importante você entender o que ele precisa e oferecer o seu melhor dentro do seu conhecimento. Busque conhecimento e se ofereça. Não sei se eu posso dizer que é um conselho, mas foi uma maneira que eu encontrei e os resultados são significativos, bastante significativos. Não só para ele como indivíduo, porque está praticando, está se divertindo, está desenvolvendo, mas no contexto familiar, que observa aquele filho que tem tanta carência, feliz, se divertindo, inserido, sendo bem atendido, nós dando atenção a eles, em contato com a família, em contato com a equipe multidisciplinar, que é importante você conversar com a fono, com a TO, com a fisioterapeuta, com a psicóloga, para você, talvez, dentro do que cada um está fazendo, você trabalhar nessa mesma linha que vai ajudar ele lá e ele vai ajudar você aqui, entendeu? É um universo para se explorar fantástico. Então, conheça ele para poder oferecer e se doe. Fantástico, Jean. É isso aí. De cinzas, a gente está acostumado a ouvir nota 10 à tarde. Eu vou nota 10. Nota 10 para essa live. Pô, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu agradeço enormemente. É muito bom ouvir você. Eu vou torcer logo que essa pandemia acabe para que a gente possa assistir junto um Choque Rei, né? Sexta-feira eu vou assistir aqui na minha casa, você vai assistir na sua casa. Mas eu espero que o próximo Choque Rei a gente possa dividir a arquibancada. Poxa, com o maior prazer. Conversando, jogando conversa fora e vendo os nossos times se degradando lá no campo. Problema deles lá. Nós vamos bater papo e se divertir. Eles que se virem no gramado. Exatamente, meu Jean. Legal. Jean, para a gente encerrar essa noite, que foi fantástico aqui, a gente aprende muito com você. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu essa live, para quem vai assistir amanhã ou depois no nosso @cucabeta aí, ou no nosso canal do YouTube a partir da semana que vem. Jean, fica à vontade, mensagem final, grande beijo para você, um forte abraço. Beijo para você também. Obrigado a todos que acompanharam aqui a nossa live, foi sensacional. Jean, fique à vontade, meu querido. Muito obrigado. Eu costumo sempre falar para as pessoas assim, agradeça sempre tudo que está à sua volta, né? Quando nós oferecemos o nosso trabalho, seja num camp de futebol, como você citou, seja na instituição, seja individualmente, agradeça aos seus pais que estão te proporcionando tudo isso, né? Que tem esse carinho, que tem esse apreço, que entendem a tua necessidade e oferecem as condições para que você possa se desenvolver e se inserir e se divertir, acima de tudo, se divertir, né? Porque a atividade física, cultural, ela, acima de tudo, tem que ser prazerosa e divertida. Então, a minha mensagem, na verdade, não é uma mensagem, é um agradecimento pela oportunidade que eu tenho de estar com essas crianças, com esses assistidos, seja na instituição particularmente, enfim, filhos de amigos que eu também já atendi, enfim. Então, eu falo isso, agradeça sempre aquilo que está ao seu redor, a sua família, a que está oferecendo e proporcionando a você situações que nem todos têm essa oportunidade, né? Eu tive essa oportunidade e talvez esse dom de poder oferecer isso, fui buscar conhecimento, me informei, me capacitei para poder fazer o meu melhor, né? Então eu deixo essa mensagem. Agradeça sempre as oportunidades que elas aparecem para você e desfrute delas, né? Busque conhecimento, divirta-se, desfrute dessa oportunidade e agradeça sempre. Essa é a minha mensagem final e agradeço você.
Cuca Berta, Marcelo, Jorge Taioli e Petrônios, que faz tempo que a gente não se vê também. Uma oportunidade fantástica de estar aqui falando sobre isso e, enfim, super agradecido mesmo, Marcelo. Estou sempre à disposição. Obrigado você, Jean. Cara, foi um prazer poder estar te ouvindo, aprender mais com você durante essa noite aí. E espero em breve a gente poder estar sempre podendo Sim, conversar mais aí, legal. que é sempre Agradeço aí o muito bom. pessoal também aqui, que eu estou vendo aqui, a Adri, que trabalhou comigo, né? Trabalhei com ela na instituição, fantástica, uma pessoa altamente qualificada, está aqui presente, e outros colegas, Murilo acabou de entrar, também trabalhei com ele, aprendi muito com ele, lá com a Adri também, familiares e amigos, olha, muito obrigado pela presença, agradeço aí o prestígio, sigam o Cuca Aberta, que tem muita coisa bacana para rolar lá, sem dúvida alguma, eu assisto várias lives deles e são muito legais mesmo, então é isso, Marcelo. Um super obrigado a todos, a você, e repito, abracem as oportunidades que são oferecidas. Às vezes ela escapa da sua mão e não volta mais. Então, aproveite, desfrute o máximo e agradeça sempre. Muito obrigado, obrigado a você que assistiu essa live. Você que daqui a Obrigado. pouquinho já pode indo lá no nosso Instagram, você que chegou agora para poder rever essa live e semana que vem, sexta-feira mais ou menos, já está lá no nosso canal do YouTube também essa live lá com o Jean. Gente, forte abraço para todo mundo, muito obrigado e até sexta-feira às 19 horas com mais um programa Obrigado. Spot Show. Programa Spot Show, quinta temporada, galera. Beijos, abraços. Tchau. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado, Marcelo. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau.